Afirmar que os homens lideram na dinâmica do casal não é verdade, na minha opinião. A liderança é algo intrinsecamente masculino. Mulheres que fazem isso acabam se masculinizando. Perceba uma energia masculina em você, uma certa masculinização. Nós, mulheres, competimos entre nós. Ninguém nega isso. Sim, mas também temos esse lado. Sim, vocês evitam. O conflito ao máximo possível, até que... Já é inevitável. Não, o conflito físico, que é diferente. Evitamos o conflito físico. Não, não. E o psicológico também? Não. O conflito... Psicológico. Você acha que as mulheres evitam o conflito psicológico? Com quantas mulheres você se relaciona? Em certa medida, até que a água transborda do copo. Sim. Tiririm, tiririm. Marina, homens são mais submissos que mulheres em média? Quer dizer, em nível histórico? Não sei, mas pra mim parece que não. Marina, não. Tudo parte do princípio de que temos conceitos diferentes sobre relacionamentos. Acho que ninguém deve liderar no casal, mas isso acontece. É cooperação, mas um carro não tem dois. Um barco não tem dois capitães, assim como nas relações. E as mulheres? Vocês buscam um homem dominante, assertivo, competente, líder e superior a vocês. Procuram um superior? Sim. Se isso fosse verdade, apenas 1% dos homens se reproduziriam. Não. Muito bem, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio da Fábrica. Hoje não é um podcast normal. Hoje vamos fazer outro debate cara a cara. À minha esquerda temos Antônio Depilo. Já conhecem ele? Figura que apoia a Red Pill e ideias conservadoras, mas é mais Red Pill que conservador. Certo, Antônio? Certo, tá? E à minha direita temos Marina, uma jovem que não se define como feminista woke, mas sim, me corrija se eu estiver errado, você tem certas defesas em relação ao feminismo em seus primórdios? Sim, quer dizer, bom, explico agora? Você quer que eu explique agora? Sim. Certo, bom, o que eu quero explicar é a defesa que eu faço. E o que eu acho que deveríamos reivindicar como feminismo, o que eu acho que o feminismo deve ser, é dizer que as mulheres são seres humanas. O que isso significa? Que não somos seres de luz, nem pessoas que estão acima do bem e do mal. Mulheres podem ser muito boas, cooperativas e empáticas, mas também más pessoas. Podemos ser assassinas, podemos ser, como posso dizer, também podemos ser muito manipuladoras ou psicóticas. Não estamos acima disso. Então, eu acho que o que precisamos reivindicar é uma igualdade jurídica. Não faz nenhum sentido exigir que os homens tenham penas maiores no âmbito da justiça. Ou seja, isso é como assumir que nós não somos donas dos nossos próprios atos e, portanto, temos menos responsabilidade pelo que fazemos. Isso, por um lado. Também defendo que as mulheres são tão capacitadas quanto os homens para tomar decisões, serem independentes e assumirem responsabilidade por elas. Tudo o que decidimos tem uma série de consequências e precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Todos esses discursos paternalistas do tipo, não, porque a sociedade nos diz, o que você acha? Eu acho isso uma merda. Quer dizer, quando você é uma pessoa adulta, tem que ser responsável pelas decisões que toma. As mulheres na sociedade atual, na sociedade ocidental, somos perfeitamente livres para decidir o que queremos estudar, em que queremos trabalhar. Gerenciamos nosso dinheiro, podemos comprar uma casa. Então, ficar o tempo todo com esse discurso paternalista, ou de que precisamos de cotas ou algo assim. Se você está bem por si mesma, não precisa de uma muleta. Ou seja, se você reivindica que as mulheres precisam que alguém nos ajude ou nos levante, é porque o que você está dizendo é que não somos capazes por nós mesmas. Então, o que eu reivindico é que somos tão capazes quanto os homens de chegar onde quisermos chegar. Seja em cargos de liderança em grandes empresas, ter família, administrar patrimônio, entre outros. E depois, por outro lado, acho que o feminismo errou ao longo da história. Não só o feminismo uau, mas desde o começo. Fez um grande desprezo pela maternidade. O que nos define como mulheres é a nossa capacidade de sermos mães. Estamos preparadas biologicamente e psicologicamente para isso, mas não somos obrigadas. Muitos dirão, não quero ter filhos, é respeitável. Mas biologicamente, tudo o que é a nossa biologia, tudo o que é a nossa psicologia está focado no fato de que podemos ser mães. E eu acho, quer dizer, que agora estou justamente no processo em que quero ser mãe. Eu acho que não existe nada mais empoderador do que ser. Quer dizer, pensar que meu corpo é capaz de trazer uma pessoa a este mundo, de produzir o alimento para sustentá-la durante os primeiros meses. Quer dizer, acho que não existe nada mais importante. Todas e cada uma das pessoas que estão sobre a face da Terra foram paridas por uma mulher. Todas.
Então, que o feminismo, desde o começo, tenha tido esse desprezo. Que tenha havido tantas mulheres que se sentiram julgadas ou desprezadas pelo feminismo clássico por sua decisão de serem mães, acho que foi um erro grave. Então, eu acho que é o discurso mais antifeminista que já ouvi na vida. É muito... Concordo totalmente. E é isso, né? Eu também concordo muito com tudo que você acabou de dizer. Agora, houve uma reação contrária ao feminismo, em que surgem figuras como Antônio, eu... Também, mas... Sou apenas um moderador neste debate. Às quais você também tem certas críticas. Ou verem pesar. Sim, mas bem, porque o que eu vi um pouco mais é no que se refere às dinâmicas de casal. Acho que vocês mantêm muito a da ideia de que o homem deve liderar e a mulher, por natureza, se deixar guiar. Qualquer adulto em um casamento feliz hoje sabe que isso é totalmente falso. O casal faz o que a mulher quer. Como consultora imobiliária, ao mostrar um apartamento para casais típicos, ele e ela. O homem pode gostar muito, mas se a mulher não gostar, o apartamento não vai ser vendido. O homem pode falar o que quiser. O mesmo vale ao reformar, escolher a cor das paredes e da colcha. E, além disso, tem uma coisa nos homens que eu gosto muito, que eu considero que eles são muito práticos. Porque nós somos muito detalhistas e estamos sempre dispostas a discutir por qualquer besteira. E, no entanto, vocês... É assim, para que discutir algo que não me importa, podendo deixar minha mulher feliz, então compra a casa que ela quer, pinta da cor que ela quer e coloca as crianças na escola que ela quer. Quer dizer, qualquer homem maduro que está em um casamento feliz sabe que o segredo do sucesso do casal é dizer, sim, amor, o que você quiser. Então, dizer que os homens lideram a dinâmica do casal, eu acho que não é real. Em nenhum momento eu disse que os homens lideram no âmbito do casal ou que lideram majoritariamente. A maioria dos homens age pela escassez, sem opções. São medíocres e não assumem seu papel masculino, permitindo que a mulher lidere, o que faz com que ela não os respeite. E isso é muito comum. Então eu não estou dizendo que isso seja a regra geral. Sobre a regra geral eu concordo com o que você diz. Agora, o tipo de homem que vocês realmente querem, os homens mais masculinos que vocês mais desejam, são eles que lideram. E acontece que ao longo do tempo, ou seja, a liderança é algo que é inerentemente masculino e naturalmente masculino. E há um monte de motivos biológicos por trás disso. Para começar, as mulheres escolheram homens que são capazes de obter recursos, ou seja, que... Vocês mesmas. Vocês estão exigindo que nós tendamos a querer ser líderes. Valorizamos mais fertilidade, beleza e juventude do que isso em vocês. Deve-se considerar que a testosterona está diretamente ligada à competitividade. Nós temos 20 vezes mais. Marina, isso quer dizer que os homens tendem a ser mais competitivos por natureza. De fato. Competimos muito entre nós. Sim. E de fato vocês competem mais entre vocês do que nós entre nós. Porque a intracompetição sexual feminina é muito mais acentuada do que nos homens. Porque os homens podem agregar valor de várias formas diferentes diante do sexo oposto. Então eles não precisam ter tantas disputas nesse sentido, por isso... Disputas, você diz, entre nós? Isso mesmo, o que foi, não é? Não. Competimos por status e valor diante do sexo oposto, mas como há várias formas de agregar valor, a disputa não é tão intensa. Entre as mulheres, a competição sexual interna é bem maior. O principal valor de vocês para o sexo oposto é a fertilidade, beleza e juventude. E claro, sempre haverá uma garota mais jovem ao seu lado. Todo ano surge uma nova geração de garotas de 18 anos. E vocês estão competindo por garotas que estão por toda parte ao seu redor. Garotas que são mais jovens, mais bonitas, mais férteis. Então a competição de vocês aí é ainda mais acirrada. Você se contradiz ao dizer que homens têm mais testosterona e competem por isso, mas depois afirma que mulheres são mais competitivas. Como assim? Não estamos falando da competição sexual interna, mas deixa eu terminar. Estamos falando de liderança. Então, a competitividade está diretamente relacionada com a liderança também. Então, desde pequenos, os jogos que jogamos e tudo mais tendem mais a ter um vencedor. Claro, até mesmo rankings, que vamos falar disso um pouco mais pra frente. Então, é verdade que em geral nós somos mais competitivos, mas não no âmbito relacionado ao sexo oposto, e sim, de modo geral, somos mais competitivos, principalmente por status. O que acontece? Tendemos mais a escolher posições que têm a ver com liderança, de forma natural, intrínseca. Por que vocês continuam exigindo isso? Querem um homem?
Um homem líder, capaz de obter recursos e status. Antropologicamente, isso sempre foi assim na história. Então, é natural que o homem tenda a ser mais líder. Existem outros motivos também. Por exemplo, um detalhe muito curioso que às vezes explico é que as áreas do cérebro responsáveis pela motivação e recompensa estão diretamente correlacionadas com a busca por status e liderança. Essas áreas do cérebro, nos cérebros masculinos, estão mais ativas do que nos femininos. Isso não é coincidência, é porque vocês recompensam nosso espírito de liderança e competitividade. É assim mesmo. E outra coisa é que, ao longo da história da civilização humana, o homem lidera e a mulher segue. Que isso ocorra nos relacionamentos e na sociedade. Que existam mulheres que são líderes é muito bom, mas elas não são líderes por natureza, como os homens. Desde o início, por esses motivos, os homens lideram. E além disso, vocês geralmente querem seguir, principalmente as mulheres mais femininas, O que você quer dizer com queremos seguir? que vocês gostam de relaxar, entrar na sua energia feminina e assumir o papel passivo de seguir a liderança do homem que vocês respeitam e admiram. Poderia dizer como o famoso que está ficando bastante na moda nos círculos de mulheres, o famoso quero um homem que resolva. É isso que você procura, não é? Sim, mas eu acho que estamos misturando conceitos. Ou seja, um homem ser resolutivo não significa que ele seja líder 100%. Uma coisa é ser resolutivo e outra coisa é liderar. Algumas pessoas lideram mal e não são nada resolutivas, pois lideram pela força, não pelo respeito. Então, eu acho que aí vocês estão fazendo uma mistura de conceitos que eu não entendo muito bem. Marina, ao longo... O debate é com ele. Se você fala, No plural, vou ter que intervir, Não se meta, não acredite em mim. que não seria justo. Marina. É justo afirmar que desde o início da civilização, o homem geralmente liderou todos os aspectos da sociedade? sim, bem, Isso. O homem, e por todos esses motivos biológicos que te expliquei, é um líder de forma natural. A mulher pode ser. Sim, mas isso não quer dizer que seja algo intrínseco da mulher ser líder. A liderança é mais associada à masculinidade, sendo considerada uma característica masculina, sem dúvida. E agora, se você quiser, Marina, podemos falar de mulheres que inevitavelmente se masculinizaram um pouco mais porque querem ser líderes e têm todo o direito. Na verdade, as mulheres lideram muito bem também. Lideram de uma forma diferente dos homens. Não lideram do mesmo jeito. da forma... Todos têm pontos positivos e negativos, inclusive os homens. Ou seja, as mulheres também podem ser boas líderes, mas isso não quer dizer que seja algo intrínseco à sua natureza ser líder. Mas em que se baseia para afirmar isso? Em tudo que te falei. Acabei de explicar, mas Você não sabe se uma mulher que é líder também tem mais ativados os circuitos, a dopamina, que são os circuitos da recompensa, que não tem nada a ver com a testosterona. Aliás, quer dizer, você não pode saber isso? Marina, acabei de te explicar que, em geral, Você não pode presumir que só porque uma mulher é líder é porque ela é mais masculina. E, além disso, esse discurso não faz sentido nenhum. Existem muitas mulheres que são grandes líderes, que são muito femininas, têm seus filhos e têm sua família. falso mito. Não tem nada a ver, falso. Vou te explicar agora, era a parte que eu mais queria chegar. Como já dissemos, liderança é algo masculino. Mulheres que lideram acabam se masculinizando. Por que isso acontece? Você não desliga essa energia rápido ao chegar em casa? Não, sinto uma energia masculina em você, com certeza. Qual é a sua profissão? Eu sou consultora imobiliária, Eu estudei antes farmacêutica, agora sou consultora imobiliária e quero crescer? sócio economicamente. Sim, claro, já entendi. Dá pra notar uma certa masculinização nesse sentido? Mas Quer dizer, ganhar o meu próprio... dinheiro e Administrar meu patrimônio é ser masculina. crescer na carreira exige desenvolver algumas características consideradas masculinas. Vou explicar. A feminilidade e a masculinidade, ao contrário do que diz o feminismo, não são construções sociais. São uma série de características biológicas que os homens compartilham entre si, por isso se chama masculinidade, Masculinidade? e a maioria das mulheres compartilham entre si. Há muitos tons de cinza aqui. Não estou afirmando nada definitivo. Nunca disse que vocês não devem ser líderes, só falo a realidade. Para ser líder, você precisa ser dominante, assertiva, determinada, precisa impor certa autoridade e tudo isso são características masculinas. Mulheres não exercem autoridade. Quem educa? Os filhos, de maneira tradicional, a mãe normalmente
Na parte de criar os filhos, tem um papel mais relevante nas idades mais precoces da criança, onde ela dá esse amor maternal, esse carinho, onde ela nutre. E sim, ela também pode dar um empurrão e impor uma certa autoridade. Mas na verdade, o papel de autoridade, de preparar para a vida, de ser mais rígido com as crianças, normalmente é do homem. Principalmente se ele assume o papel masculino. No seu caso pode ser diferente, já que há vários tipos de casais. Na Vila do Senhor tem de tudo, mas em geral costuma ser assim. O pai costuma ser mais rígido, costuma preparar de uma forma para as realidades hostis do mundo. E geralmente um pai impõe mais autoridade do que uma mãe. Em geral. Existem mães que fazem isso? Sim, mas são um pouco mais masculinas. No geral é assim. Se discordar é diferente. Quer dizer, O papel de representar mais autoridade ficaria com o pai. me deixa um. Por que você discorda do que Antônio disse? É que eu acho que o que você está dizendo não representa a sociedade ocidental atual. Desculpa, acho que agora não é assim. Acho que você se baseia em coisas da época vitoriana, mas que hoje em dia Não é assim. que os homens sejam os que têm 100% da autoridade diante dos filhos. De jeito nenhum. Entre outras coisas, porque não sei se vocês têm consciência de que há muitas mulheres, agora mesmo, que estão tendo filhos sozinhas. Isso ocorre porque vivemos em uma sociedade onde é difícil encontrar homens que assumam responsabilidades. Há mulheres seguindo esse caminho porque eu vou. Te dá um ponto a favor, devido. Por culpa do feminismo e dessa sociedade moderna em que estamos vivendo, os homens estão menos masculinos, o que é positivo. As mães geralmente assumem esse papel, muitas vezes de modo autoritário, até mesmo com homens mais submissos. Isso nunca foi assim na história. Na verdade, eu diria que hoje, apesar de toda a modernidade e feminismo, em geral, os pais representam uma autoridade maior diante das crianças do que as mães, em média de modo geral. Acho que o feminismo ele faz parte do motivo que você mencionou, mas realmente acredito que o motivo é que vivemos em uma sociedade profundamente infantilizada. O feminismo participou dessa infantilização das pessoas adultas e é por isso que ouvimos tantos discursos ridículos como ouvimos muitas vezes. É que eu quero fazer o que eu quiser, porque eu não sei o quê, porque eu não quero ter filhos, porque eu quero viajar. Ou seja, tudo Esse tipo. de bobagens vem de uma sociedade profundamente infantil. Ou. Feminismo woke tem sido parte dessa infantilização. Mas não. Não é o único fator. Quero intervir e reconheço que isso não é totalmente justo com você. Mas aqui tem um dado muito impactante que derruba um pouco a visão que você apresentou. Não vou falar isso como uma crítica, nem como Um contra-argumento. Mas há vários estudos que mostram que pais solteiros criam os filhos muito melhor. Os filhos que vêm de famílias com pais solteiros têm resultados muito melhores em absolutamente todas as métricas do que aqueles que vêm de mães solteiras. Você roubou isso de mim aí? Mas eu não estou tentando fazer uma competição. Eu não estou dizendo que educo melhor ou não. Não estou fazendo competição. Mas isso... Estávamos Falando de... que dentro de casa as mulheres criam os filhos, e é verdade, até hoje as mulheres sozinhas estão criando um monte de crianças. Vivemos em uma sociedade na qual uma porcentagem muito alta de homens está sendo criada apenas por mulheres, porque, se não me engano, o número pode variar um pouco. 80% das professoras da educação infantil e fundamental são mulheres. A grande maioria dos jovens não tem uma figura paterna, então as mulheres estão encarregadas de educar essa sociedade. E você, o que acabou de dizer anteriormente? Vivemos na sociedade mais infantilizada da história. Crianças extremamente emocionais, jovens que não estão preparados para enfrentar a frustração, jovens que não têm controle sobre suas emoções. E eu acredito que isso, em grande parte, se deve à falta da autoridade masculina e que o feminismo realmente se encarregou de erradicar do lar. Totalmente. É o que eu te digo. Eu realmente acho que o feminismo faz parte desse problema, mas acredito que existem outros fatores. Quais fatores seriam esses para você, Marina? Aí a gente entraria em política. Não tem problema, podemos? Acho que, no geral, os movimentos woke vivem reivindicando direitos sem parar. Chega um ponto que às vezes eu penso, mas quantos direitos existem? Porque é o tempo todo, direitos, o tempo todo. O que eu quero, o tempo todo, porque o que eu quero é fazer isso, e se alguém não me deixa, não sei o quê. Ou seja, como tirar das pessoas a responsabilidade por seus próprios atos e por suas próprias decisões. Acho que isso não é algo só do feminismo, em parte sim, mas vem de toda essa política, sabe, pós-moderna. Quer dizer, quando você fala sobre tirar das pessoas a responsabilidade pelos próprios caminhos, pelas próprias decisões,
Nesse momento, ele surge um fator externo chamado Estado. Exatamente. Que não, como ele... O Estado resolve isso para você. Como? Você é retardado mental, tem que me dar metade do que ganha, porque você não pode fazer sua própria aposentadoria privada. De fato, Você pode pagar. seu seguro não permite ação, pois é você mesmo. Eu vou fazer melhor. Literalmente. Então são políticas de De doutrinação? esquerda. Podemos dizer a verdade? Aí vamos nós. Nos meter agora também? São políticas da esquerda pós-moderna. Para mim, uma política da esquerda seria uma reivindicação da luta entre classes. E aí sim você estaria mais de acordo. Quer dizer, é só para te situar, né? Hoje em dia, não. Respeito à esquerda clássica, respeito à reivindicação da luta de classes, defendo os direitos dos trabalhadores. Hoje em dia, não me sinto tão alinhada com muitos dos pontos que eles defendem, principalmente sobre a distribuição de riqueza, mas respeito sim. Acho que o que foi feito foi pegar as partes mais totalitárias e de engenharia social da esquerda e usá-las a favor das grandes corporações para instalar um Estado totalitário, que te diz como você deve se comportar em todos os momentos da sua vida. Sim. O que você tem que comer, com quem você tem que... Não é a esquerda clássica, pois não está buscando, ou seja, passou-se da luta de classes para uma luta entre minorias, coletivos, oprimidos e... certo. Então, quando você? Uma pergunta... Desculpa, Antônio, mas quero muito ouvir a opinião dela. Quando ocorre essa mudança? Quando a esquerda decide... Olha, temos que mudar o discurso. O discurso de classes já não funciona para a gente, porque já não funciona. Acredito que tudo começou após a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, quando o perigo... Uma esquerda... O real praticamente desaparece no mundo, restando apenas em Cuba e Coreia do Norte. São países pequenos, com pouco potencial. Quando desaparece esse grande inimigo do Ocidente, eu acho que é quando acontece essa mudança. E quando há pessoas muito inteligentes, por assim dizer, que dizem, vamos pegar isso que também serviu para manter tanta gente fazendo parte de um rebanho no qual não se podia reclamar. Vamos vamos criar discussões entre eles, brigas para que as pessoas se separem, dividir para conquistar. Vamos promover essas lutas parciais para, no fim, qual seria o objetivo? Deixá-los mais fracos? Sim, e que parem de identificar qual é o verdadeiro problema, que são os de cima. Porque o que eles fazem? É que agora o problema são as pessoas heterossexuais, que são homens cis, héteros e que são brancos. Então consideraram o inimigo... Eles tentam se esquivar, desviando o inimigo para outras coisas, para que nós... Exatamente, como você disse, para que a gente brigue entre nós e... Desculpa, mas isso não faz sentido. Que tentem fazer isso com as mulheres da sociedade ocidental. Nos colocar contra os homens que fazem parte da mesma sociedade. Além de ser um grande erro, não faz sentido. Estamos onde estamos. Graças a... Porque temos homens de mente aberta que sempre nos apoiaram. Sempre digo, não sou feminista por criticar, atacar ou querer um mundo sem homens. Jamais. Não quero viver sem homens, quero tê-los por perto, pois tenho homens maravilhosos e sempre tive. Tive homens que me ajudaram a estudar, que me ensinaram, que me apoiaram quando eu precisava, que me incentivaram. Tive amigos e familiares ótimos. Também conheci alguns meio idiotas, mas como em... tudo. Assim como encontrei mulheres que eram... ainda piores. do que veneno. Marina, o motivo pelo qual quero que toquemos nesse assunto e que vocês dois falem e me deem a opinião de vocês sobre isso é esse confronto entre homens e mulheres. No final das contas, vocês não acham que isso é provocado? Não? É deliberado. Eu acho que é provocado, claro. Quer dizer, o fato de estarmos continuamente vendo o homem, além disso, é o que você disse antes, o homem branco, heterossexual, como você falou. Se eu tiver que julgar alguém pela cor da pele, aí é o fim da picada. É que os Homens? representam um perigo maior, e é sobre isso que quero falar com você agora. Por isso, porque eu acho que você discorda da ideia que eu tenho de que, em geral, as mulheres tendem a ser mais facilmente manipuláveis porque são mais gregárias. Mas o homem representa um perigo, porque o homem costuma desafiar mais a autoridade. Isso é uma engenharia social, como ele diz. Um tipo de programação? Psicológica em grande escala, em uma escala muito grande que já vem desde 1960. Ou seja, o feminismo basicamente é um produto da CIA, da Fundação Rockefeller, dos Soros, da Organização das Nações Unidas, de uma série de entidades globalistas. Relatório Kissinger, que já foi elaborado há muitos anos, é uma engenharia social planejada para muitos anos à frente. Ok, entendi. Que nessa definição de feminismo você não inclui as mulheres que pediam o direito ao voto, não me lembro a palavra, bom,
As sufragistas do início do século XX. Não. Não. Eu não. Isso é mais anos 1960, talvez até antes. Sim. Até antes, com certeza. Que tal? Mas não, eu. Sim, eu as incluo. Sim, mas vou te contar. A questão é que se esses homens multimilionários não tivessem financiado o feminismo, você não o conheceria. Não haveria marchas feministas, não haveria banquinhos, não haveria cartazes, não haveria o símbolo feminista, não haveria absolutamente nada. Porque tudo isso é uma engenharia social que eles construíram há muitos anos. E se voltarmos ao sufrágio, as sufragistas eram umas loucas. As sufragistas eram pessoas muito ruins. Além disso, eram muito metidas. Você tomou um café com todas elas ou como assim? Não. Porque eu... Fiz. Um revisionismo. Muito... Sim, ensinando a maioria. Bom, o que você acha? Sufragistas fizeram 450 atentados em 6 meses. 450 atentados em 6 meses. Você considera isso ser uma boa pessoa, como Emily Parkinson ou Parkinson? Bem, é isso, ela se chama Emily, a das penas brancas, certo? Ela tinha uma associação de mulheres que fazia o quê? Elas andavam pelas ruas colocando penas brancas nos homens. Para ridicularizá-los e mandavam eles com essa pena, que era motivo para que rissem deles. Elas diretamente enviaram milhares e milhares de homens para morrer na guerra, sem elas reivindicarem ir nem nada. Percebo que você está perdida. Não é que eu não entendo como um grupo de mulheres No começo do século XX pode mandar milhares de homens para morrer lá quando eles não tinham nenhum tipo de poder político. Bom, eu... Estudei isso, e você estudou. Marina, então... Sim, mas as penas... Brancas da Emily. Você estudou isso? No início do século XX, sem representação política, em 1913, as mulheres... 1914, por aí. E... É possível que elas tenham sido capazes de fazer uma coisa dessas? Porque elas eram... burguesas. Pois eram burguesas. Elas causaram uma grande confusão. E É isso que lhe estou dizendo. Além disso, isso é sexista e contrário à mentalidade feminista. Ridicularizar homens e enviá-los à guerra leva milhares ao suicídio, pois além de irem para o combate, ainda são humilhados. Como enviaram as... Feministas? Isso também. É uma pergunta genuína que eu tenho, António. Como as penas brancas de Emily enviaram eles diretamente para a guerra? Se você puder desenvolver esse ponto, porque realmente quero que a audiência entenda claramente, eu mesmo também gostaria de entender claramente. A que você se refere? Desenvolva esse ponto para mim, porque eu não entendi. Emily tinha uma associação ou uma organização de mulheres, certo? Que elas tinham poder social. E o que elas faziam era andar pelas ruas colocando penas brancas nos homens. Aham. Isso fez com que, se vocês pesquisarem, milhares de homens tivessem que ir morrer por causa de usar a peninha branca. não entendo. Como? Como? Qual foi? Foi o mecanismo que foi executado para que esses homens? Porque... Esses homens não usavam uniforme militar, apenas roupas civis. Homens que a princípio não iam para a guerra, recebiam essas penas brancas para serem enviados à guerra. Vamos ver aqui. Tem algo que eu não estou desenvolvendo bem. Desculpa falar assim. Ele... Havia guerra naquela época. Não, veja, eu também não sou um especialista nisso, mas então, como... Elas mandaram os homens para a guerra? Por qual mecanismo? Não entendo. Isso é simples. Pelo mecanismo da pena branca, todo homem que a recebia. Era como um sinal de... Vergonha por não estar na guerra. Exato. E é como se a sociedade o pressionasse para ter que ir. Mas então, você está falando do contexto da Primeira Guerra Mundial? Falo de 1915 mais ou menos. Sim. Sim, tudo bem. Os homens eram recrutados de forma sistemática, né? Porque a Emily, não sei se ela registrou isso em algum lugar. Bem, na verdade você vai lá e investiga, de verdade, porque eu realmente pesquisei e isso é um fato histórico. Não... Restava. Não... Me parece um pouco curioso que você questione isso quando talvez nem tenha pesquisado. Eu pesquisei e é um fato. Não estava claro que elas eram responsáveis, Antônio. Não era claro como diziam isso. Não ficava claro pela humilhação. Exatamente. E A sociedade achava que homens diziam a pena branca. Era uma acusação. Homens que não iam à guerra, envergonhados perante a sociedade, acabavam se alistando. Esse é o ponto que está. Bom, ou eram meio que obrigados, inclusive, eu não... Sei muito, vou pesquisar depois, quando sair daqui. Vou para casa e vou pesquisar. eu também, porque a história me interessa, e na verdade eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, muito interessante. Pra você ver que é toda essa história... Sim, vamos ver. Você não pode. Quer dizer que todo o movimento sufragista se resume a isso? Sim, quer dizer, por um fato isolado cometido por uma pessoa específica. Você não pode dizer que todo o movimento sufragista é culpado por uma coisa dessas e que tudo se resumia a isso.
O movimento sufragista surgiu para garantir o direito de voto às mulheres que eram proibidas de votar. Mas é que... Esse foi o começo? Mais uma... Pergunta. Estou um pouco perdida. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O que eu posso falar é sobre o tema da igualdade de direitos políticos, igualdade de direitos. Legais, fenomenal. Mas nunca se fala das obrigações. Por isso, Concordo totalmente. acho um tanto curioso. Opinião polêmica, posso ser censurado. O voto não tinha relação com igualdade. E com o que tinha a ver? Privilégios sem obrigações não fazem sentido, pois a igualdade não deve ser só para privilégios, excluindo as obrigações. O sufrágio universal masculino ocorreu porque os homens sofriam as consequências desses votos. Eu, até hoje, questiono se as feministas teriam aceitado, se as sufragistas teriam aceitado, se tivessem colocado na mesa a opção de certo. Vamos dar a vocês os mesmos direitos, mas também vocês vão ter as mesmas obrigações. No contexto de guerra que se vivia no início do século XX, eu te garanto que sim. Hoje já é igual. 90% teria fugido. Eu digo para vocês, hoje em dia, se a Espanha estivesse à beira de um conflito, muitas mulheres que se dizem feministas têm a opção de ir para a frente de batalha. Mas você mantém seu direito ao voto ou renuncia ao seu direito ao voto e se isenta da guerra. Você renuncia? Quase todas renunciam. Olha, mas é que você está levando... Você está indo para uma situação extrema que coloca a sua vida em risco. Marina, Para vocês, quer dizer, para os homens e para as mulheres, Marina. Fazer uma pessoa escolher JLF é uma decisão... um tanto complicada. Isso era o que os homens... E o que você estava dizendo sobre o direito ao voto? No início do século XX, realmente não é tão simples. Os teóricos que eram contra o direito das mulheres diziam que as mulheres, éramos vistas como histéricas, sem autonomia, facilmente influenciadas pelas histórias dos outros. Como éramos muito influenciáveis, não deveríamos votar. Porque, na verdade, a própria razão tem aí um lado. Tem nisso. Mas espera, vamos por partes. Por favor, um momento, vamos ponto a ponto. É fazer um apontamento histórico para que as pessoas se lembrem de coisas que já aconteceram neste mesmo país. O Partido Socialista de Indalécio Preto e de Largo Cabalheiro dizia exatamente isso quando Clara Campoamor reivindicava o direito das mulheres, que Clara era liberal. Diziam que se as mulheres votassem, a direita venceria porque seriam influenciadas pelo clero. E pelo marido? Eles diziam mais pela igreja, mas também diziam pelo marido. Que elas iam se deixar influenciar, né? Justamente o que eu reivindico é que as mulheres têm a mesma capacidade que os homens para decidir por si mesmas. O que precisamos fazer é parar de nos deixar... de bobagens. E de eu me deixo levar, que as pessoas adultas assumam a responsabilidade por suas próprias decisões. Certo, mas se a sua decisão aqui é essa, agora eu te deixo, António, se a sua decisão de Eva para o sexo oposto, a sofrer as consequências de uma guerra que você mesmo não vai sofrer, é aí que não é justo. Olha, todos sofremos com a guerra, mesmo que comigo não... Um momento. Mesmo que eu não fosse para a linha de frente, não quero que meu namorado, meus primos ou qualquer familiar vá. Nós, mulheres, também sofremos com a guerra e nenhuma quer ver o homem ao seu lado indo para a linha de frente. Marina, vamos com calma por partes. Você disse que as sufragistas reivindicavam o voto universal, não é? Sim, mas... Isso é falso. Se você soubesse minimamente, não falaria isso. Porque elas eram contra que todas as mulheres votassem, você sabia disso, Marina. Não. Claro. Por isso eu tenho essa mágoa, e com razão, com as malditas sufragistas e com todas as feministas. E da chamada segunda onda, que considero a primeira, de 1960. Porque é tudo fraude atrás de fraude e privilégio atrás de privilégio. E além disso, eram terroristas. Isso para começar. Então as sufragistas não defendiam nem pediam que todas as mulheres votassem. Isso é falso. Elas só queriam que as mulheres burguesas votassem. Arthur Henderson, do Partido Trabalhista, garantiu o sufrágio universal para todas as mulheres, não o censitário defendido pelas sufragistas. Você sabia disso? Sim, que elas não têm... As sufragistas não queriam que todas as mulheres votassem? Isso é falso? Alguém sem ligação com sufragismo ou feminismo conseguiu isso. Marina. Olha, vamos lá, você não pode extrapolar os valores da sociedade atual para os valores da sociedade vitoriana, onde havia uma diferença clara entre as classes. Evidentemente, para as mulheres burguesas importava pouco ou nada se as classes baixas podiam votar. Sim. Claro que não se importavam, porque, como você disse, eram burguesas. Claro, queriam... o voto para as mulheres da sua classe social. Já. Então como? Como os que não eram sufragistas... Queriam isso para... todas.
Mas você está extrapolando valores atuais para a Europa do início do século XX? Não, estou dizendo que Arthur Henderson queria que todas votassem. E as sufragistas aqui queriam, pois as mulheres não queriam nada, porque... Elas queriam só para elas, porque eram elitistas. Já Sim, diferente do Partido Trabalhista, que defendia o voto para todas. O sufragismo não obteve o voto universal, buscava só o voto censitário. Importante, eu quero... Trazer um assunto aqui. Antes você disse que alegavam que as mulheres eram muito influenciáveis, eram histéricas e que iam votar em um cara por ser bonito ou porque o clero mandava, porque você disse que o marido não a influenciava, mas ao mesmo tempo admite que de certa forma a influenciava. Vou passar a palavra para a Marina. Por que você defende que isso não é assim? Ou seja, que nós que as... Mulheres possuem discernimento de forma geral, quero deixar claro ao público que não é esse o foco aqui. De casos. Conheço garotas muito capazes e inteligentes. E outras coisas? Depois vejo Charossauro dizendo que Pedro Sanches é muito bonito e fico me perguntando se aquelas pessoas estavam certas, porque na Espanha, e na verdade não só na Espanha, nos Estados Unidos, muitos presidentes foram eleitos pelo voto feminino. Por serem bonitos, Estamos falando em geral, é isso. ou seja, isso não aconteceu só em um país, hein? Água pura soma o voto, soma Muitos. pontos no... Voto feminino. Ser. Bonito, cuidado com isso. E falar bem e tudo, e o carinho. Tem uma... O que você disse antes me parece interessante. Todo direito implica uma obrigação. O direito à vida obriga a respeitar a vida alheia. O direito à liberdade exige respeitar a liberdade dos outros. O direito ao voto te dá a obrigação de se informar sobre o que você está votando. Eu acho que é isso. Um dos principais motivos da falha da nossa democracia é que as pessoas não sabem no que estão votando. Então, se uma pesquisa em... Na rua. Poucos sabem o que é esquerda ou direita e desconhecem medidas econômicas. Além disso, com a atual confusão de ideias pós-modernas, ser de esquerda hoje é bem diferente do que antes. A proposta é econômica, pior ainda. Então existe estupidez, tanto em homens quanto em mulheres. Seguir o rebanho existe, tanto em homens quanto em mulheres. Há homens que são muito críticos, há mulheres que também, mas também há homens que não têm a menor ideia do que estão votando e que se deixam levar pelo voto dos outros. Vizinho, sim, mas há tendência pelo que ouviram em casa. Tendência geral. Marina, não somos mais críticos? Posso te explicar se quiser. Não, Marina. Me diga, quem vota majoritariamente em políticas progressistas? Marina, me diga, quem vota majoritariamente? Portas abertas para todos entrarem. Boicotando a si mesmas, sua segurança e sua liberdade sexual. Marina. Não, por favor, eu vou. Por favor, me deixe me alongar um pouco para provar meu ponto. Quem, Marina, vota majoritariamente em políticas feministas e socialistas comunistas? Quem? Me diga. Pois eu vou te dizer, é a mulher, porque é a mulher. Só 1/3 das mulheres vota em políticas conservadoras e de direita. Essa é a realidade. Esses são os dados, Marina, só 1/3. Espera, deixa eu continuar, por favor. Depois você me diz. Então, o que acontece se você olhar os gráficos? Atual. Além disso, a mulher. Antes a direita votava. A mulher se adapta ao que está na moda em cada época. Quando a direita era um mainstream, todas as mulheres, a maioria das mulheres, votavam na direita. Mas... Agora, espera, deixa eu terminar, por favor. De que época você está falando? Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Tudo bem, mas não... Não precisamos nos alongar tanto, ela também pode responder. Não, claro, mas eu quero... Vou me alongar um pouco aqui. Agora vocês votam. Majoritariamente à esquerda, mas o que acontece? Os homens estão votando cada vez mais à direita. Você vê esse gráfico? Se você vê o gráfico, as mulheres vão dramaticamente para a esquerda, ou seja, é muito. As mulheres votam bem mais à esquerda do que os homens à direita. Agora isso é totalmente evidente. Então, aqui há um padrão. As mulheres em sua maioria. Vocês votam nessas políticas. E se num cenário hipotético vocês não votassem? Não. Não teria. A esquerda atual não teria vencido. O woke, que você tanto odeia, porque são vocês... Que a esquerda atual também não ganhou, porque são vocês, mulheres, que majoritariamente votam nisso. Então sim, existe uma tendência sim. Há dados que confirmam isso. Mas então você já está fazendo um viés em que toda pessoa que vota na esquerda é uma pessoa influenciada e toda pessoa que vota na direita é uma pessoa com senso crítico. Não, me parece um pouco injusto dizer isso. Não, e eu vou te explicar. E não defendo a esquerda. Pare. Terminar. Sim. Você quer se explicar um pouco? Como ele fez para que fosse justo? É que já deu. Foram tantas coisas, mas tudo bem. Quando você diz que as mulheres antes votavam na direita, quando foi isso? A que período você se refere?
Nas épocas em que a direita era mainstream, era mais popular e tinha a maioria, o discurso dominante era mais votar na direita. Nessas épocas. O fato de que as mulheres, se fosse verdade o que você diz que, bom, quer dizer, não é totalmente assim, mas tudo bem. Existe uma maioria de mulheres que vota na esquerda pós-moderna. Nós, mulheres, somos metade da população. Mulheres votarem na esquerda pós-moderna não garante vitória. O voto masculino também é necessário. E entre esses homens também há muitos que não têm um ponto de vista crítico e que não fazem a menor ideia do que estão votando. Tem muito aliado dentro dos movimentos da esquerda pós-moderna. Eu já encontrei alguns. Então, aliadas. Betonidas, não. Só depende do voto feminino? Não, porque se todos os homens votassem na direita e todas as mulheres na esquerda, o resultado seria 50-50, mas não é o caso. Claro, a situação é como eu te falei. Só 1/3 das mulheres vota em políticas conservadoras. Essa é a realidade. Vocês, em sua maioria, são... 1/3 das mulheres têm visão crítica, enquanto outras votam em políticas que as prejudicam. Mas é que em nenhum momento eu disse que todas são as ovelhas. Em nenhum momento eu disse isso. E agora eu posso me explicar um pouquinho só. Vamos tentar... Não nos alongar tanto para que o debate seja... Ou seja, tenta, já te falei antes, tenta o ponto em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Mesmo te peço, embora seja verdade que você está falando um pouco menos, ok? Então eu faço em etapas. Porque há muitos motivos biológicos que fazem com que as mulheres tendem a seguir mais o que a maioria do grupo pensa. Vou te explicar novamente sobre a testosterona. Menos testosterona nas pessoas, inclusive homens, faz com que elas enfrentem menos e desafiem menos a autoridade. Isso faz com que sejam menos corajosos, pois a coragem, uma característica masculina, é necessária para enfrentar a autoridade. Diferentes, ou seja, vários estudos em psicologia mostram que as mulheres, em média, tendem a apresentar uma maior conformidade social do que os homens. Eu não estou inventando isso, é um fato, tá bom? É assim mesmo. E... Vou te dizer... Vocês se deram bem, quer dizer, vocês fogem, muitas vezes. Ao sair do grupo, você se arrisca a críticas, isolamento social e perda de apoio. 100%. Aí eu te dou razão, tá bom? Então, para as mulheres, isso foi melhor em termos evolutivos? Priorizar a aceitação, certo? Por isso vocês tendem a se alinhar com o pensamento da maioria das pessoas, o discurso dominante. E isso tem motivos evolutivos que fazem com que vocês tenham mais proteção, tenham mais benefícios. Se vocês fizerem essa estratégia e se comportarem dessa maneira, ok, vocês vão se reproduzir mais e vão sobreviver mais. Isso é um fato, ok? E como eu disse, há muitos estudos em psicologia que mostram isso. Que vocês tendem mais ao conformismo social, essa é a verdadeira realidade, mas... Como afirmar que tendemos ao maior conformismo social? E agora chamar feministas dos anos 60 de terroristas não é contraditório? Se houve um grupo de mulheres que foram capazes de ser terroristas, como você diz, o que me parece E quantas mulheres? Terroristas existem? Quantos homens terroristas existem? Ou existiram ao longo da história? Porque eu não disse que... Vocês nunca se rebelam, mas não digo que sejam todas como gado. Nós nos rebelamos muito, muito, não é? Não, sim. E além disso, tem um fator aqui muito importante. Eu tenho que... Desculpe intervir, mas tem um fator importante. Antônio, estranho você não ter mencionado isso. Ninguém. Eu defendo que essas mulheres, desde o início, receberam forte financiamento de pessoas extremamente poderosas. Nunca podemos ignorar o fator do financiamento. E quem está por trás desses movimentos sociais? Foram mencionados António Rockefeller, sim, John Pierpont Morgan, um monte de pessoas. Os donos do mundo que se consolidaram nessas décadas. Chaves, justamente nessas décadas foi criado o Federal Reserve, justamente nessas épocas. Decidiram que era uma boa ideia. Vamos fazer um movimento para que todos paguem impostos. Vamos tirar os filhos das mãos das mulheres que os criam, com valores cristãos e conservadores, o Estado será gradualmente tornado mais laico, removendo valores e tudo mais. Então, não é que tenha sido um grupo de mulheres. terroristas em algumas cabanas. Nas montanhas. Não havia muito dinheiro ou poder por trás. Quero deixar isso claro. E ainda continua assim? Liderança. De homens. Multibilionários? Sim. Sim, ainda existe. Já falamos sobre isso desde o início. É o que vivemos agora. A era pós-moderna resulta de uma engenharia social que estuda intensamente o comportamento humano e suas reações a estímulos. Se isso ocorrer, essa será a reação.
Voltando ao que estávamos falando, o comportamento das pessoas em grupo foi estudado pela psicologia. E não há diferença entre mulheres e homens. Ou seja, as seitas, que são aquelas que usam a psicologia de grupo para que todos os indivíduos ajam em conjunto e ninguém se rebele, não fazem diferenciação entre mulheres e homens. Os homens, quando estão em grupo, também se deixam levar pelo comportamento majoritário do grupo. Que mulheres são mais sociáveis entre si? Claro, agora eu acho que o que é o comportamento do grupo, que está amplamente estudado pela psicologia, eu acho que uma área de diferenciação entre mulheres e homens, como te... Segundo a psicologia, vocês apresentam mais conformismo social. Que? Você pode duvidar, mas isso não vai mudar a realidade. Eu te explico. Os homens, um momento... Você acaba se contradizendo. Se você está dizendo que os movimentos pós-modernos, que são considerados antissistema e vão acabar com todos os valores tradicionais. Nossa sociedade, eles são liderados principalmente por mulheres. Vou te explicar, porque isso não é revolucionário. Isso é seguir o rebanho, porque esse é o discurso dominante. Eu sei, mas elas acham que são. Acham que são, mas é o que todo mundo apoia. E acabei de te explicar. As mulheres tendem a se alinhar com as ideias majoritárias, as ideias que todo mundo tem. E nesse caso, isso não é ser revolucionário. Ser revolucionário é você fazer esse discurso contra o feminismo, é ser revolucionária. Como mulher, você se arrisca mais. E é mais raro ver uma mulher que saia e que aponte para uma tendência mais antifeminista do que um homem. Por que homens desafiam mais a autoridade? A testosterona influencia esse comportamento, entre outros efeitos? Vou explicar o último ponto, pois é importante. Eu não acho que a testosterona ela esteja relacionada a desafiar a autoridade, absolutamente. E vou te explicar. Em nível biológico, não vejo relação. Os Homens junto com espera J, muito rápido ao biológico, os homens e a maioria dos primatas, certo? Eles se organizaram, vêm se organizando de forma hierárquica, sempre. As mulheres não. Me escuta, Marina, mas... que as mulheres também. Já termino, mas deixa eu provar meu ponto. As mulheres, não. As mulheres. Você não entende hierarquias. Mulheres não agem assim. Não sei por que sente ciúmes, pois é natural não compreender hierarquias biologicamente. As mulheres atuam por cooperação horizontal, não por hierarquias. Isso não tem relação com hierarquia. Se você estivesse informada, saberia disso. Eu explico. Por isso as meninas, Marina... Por favor, me deixa terminar. Por isso as meninas... Jay? Deixe-me terminar. Por isso a maioria das meninas, quando brincam na escola e são pequenas, tendem a não ter brincadeiras onde claramente há um vencedor. Diferente dos meninos, elas brincam de casinha, boneca e contam histórias, enquanto eles já se preparam e aprendem. Hierarquias, quem é melhor, pior ou está no meio, assim definem posições. E vocês, como priorizam a aceitação e a coesão, funcionam de uma forma cooperativa, horizontal, que não tem nada a ver com hierarquia. Que existam mulheres que tenham um senso hierárquico e que possam chegar a entender isso. Sim, não estou dizendo que não. Marina, não se ofenda. Estamos falando sobre a... generalidade. Deixa ela falar. Antônio. Deixa ela falar. Não sei como foi a sua experiência de vida durante a infância, mas sinto que não corresponde à minha. Cresci nos anos 90 e o que você diz não condiz com a minha experiência nem com a de muitas garotas. Marina. Pelo amor de Deus, as... Mulheres que sim, é verdade que somos mais de grupo, mas existe uma líder dentro desse grupo. Eu vivi isso, né? Assim como muitas mulheres. Tem uma que se destaca acima das outras e é ela quem toma as decisões. E todas, como ovelhinhas, seguem ela. A liderança e a hierarquia. Ninguém nega isso. A questão é que não é no mesmo nível hierárquico que temos os homens. Bem, Veja, eu acho que vocês são mais lineares entre vocês. Vai. há um pátio de recreio e me diga o que você vê. Me diga o que você vê. Se... Eu estava em um pátio de recreio. Então... Isso, as meninas nos cantos contando suas coisinhas e fofocando. E os... Caras se batendo e chutando bolas, essa é a realidade, entende? Porque a testosterona faz uma diferença fundamental na forma como são os homens e como são as mulheres. Claro, e determina a tendência de que as... Mulheres costumam ser menos complacentes, característica feminina. Os homens. Tendem a ser o contrário. Os homens tendem a ser menos complacentes. As mulheres tendem a ser mais complacentes. Mais submissas. Os... Homens menos complacentes? Com quem? Já te expliquei sobre a autoridade, se eles veem uma causa injusta ou porque querem questionar de repente. Porque dizem não, olha, estou vendo ali uma autoridade. Mas espera. Como é isso? Eles tendem mais a questionar para a autoridade. Já te expliquei, inclusive que há motivos biológicos e respaldo da psicologia para isso.
Você está relacionando testosterona alta em homens com certos comportamentos? Desculpa, mas não vejo conexão. Estudei o que é a testosterona e seu efeito no corpo masculino. Aceito que, segundo a psicologia evolutiva, alguns comportamentos possam se relacionar à testosterona. Desculpa, não vejo relação no que você está dizendo. As mulheres entre nós competimos bastante, temos liderança e complicamos para quem não gostamos, certo? Medida de... Na verdade, há um estudo que o que fazia era dar para uma mulher cheirar em idade fértil a roupa de uma mulher que naquele momento estivesse ovulando. E via-se que, quando sentia o cheiro das feromonas que a roupa dessa mulher ovulando liberava, seus níveis de testosterona aumentavam. Nós, mulheres, competimos entre nós e, além disso... Ninguém mais nega isso. Também temos esse lado. Muitas vezes se evitam... O conflito ao máximo possível, até que... Já é irreversível. Evitamos o conflito físico, que é diferente. Evitamos o conflito físico, não. E psicológico também. O conflito... Psicológico. Você acha que as mulheres evitam o conflito psicológico? Com quantas mulheres você se relaciona? Aí... Mulheres evitam conflitos psicológicos? Até certo ponto, até a água transbordar do copo. Sim, Tiriri. As... Mulheres têm uma capacidade para o conflito psicológico, para a manipulação e... Para... O abuso é em nível psicológico. Também que você se desgasta muito mais do que os homens, o que acontece? Que os homens tendem mais a... Violência, porque... Como diz a psicologia evolutiva, as mulheres tendem menos a comportamentos violentos em nível físico, porque de maneira subconsciente não queremos colocar em risco o nosso aparelho reprodutor. Se corremos o risco de termos engravidado e temos um comportamento violento fisicamente, estamos colocando em risco a sobrevivência do nosso feto. Fatos, coisa. Que acontece com a gente, claro. Isso mesmo, mas... E as mulheres, por isso... Vocês tendem a... Evitamos riscos usando a psicologia. Sim, não estou negando, vamos comentar sobre isso quando você também discordar um pouco. Que é a questão de que eu considero que as mulheres são muito mais emocionais do que os homens, e há muitas razões para isso. E vamos abordar essa parte também. Sim, nisso eu concordo com você. Mas isso não impede que os homens tenham uma tendência maior a se organizar de forma mais hierárquica do que as mulheres. Voltando ao assunto, ainda não definimos quem é mais manipulável. Você acha que a afirmação que Antônio faz de que a mulher é mais manipulável não é verdadeira? Eu acho que a manipulação de uma pessoa vem da falta de princípios, da falta de educação, dessa pessoa não ter se formado e não ter desenvolvido um pensamento. Você não acredita, e acho que isso ocorre com mulheres e homens, certo? Ou seja, você não discorda da afirmação de que as mulheres são mais manipuláveis? Acho que vocês confundem como as mulheres socializam com sermos mais boas. Você não me... Interrompa, porque senão vou ter que... Desculpa. Acho que Antônio está misturando o comportamento social das mulheres com o fato de sermos ou não mais manipuláveis. E eu volto a te dizer, acho que a manipulação de uma pessoa depende da sua falta de senso crítico, que é algo que se trabalha com o que você aprende e que você desenvolve. Marina, homens são mais submissos que mulheres em média? Sempre foi assim historicamente? Responda. Bem, historicamente eu não sei, mas hoje em dia me parece que sim. Não. Marina, não. Você acha que... Hoje em dia os homens são mais submissos às mulheres? Por que você desenvolve isso? Me interessa esse ponto. Falo principalmente das dinâmicas de casal, mas acho que é parecido com o que expliquei antes. Hoje em dia, acho que os homens preferem paz a discutir com a parceira. Digo isso, mas não posso intervir tanto, pois não é justo que Antônio e eu enfrentemos você. Mas você já fez uma correlação das dinâmicas de poder dentro dos casais heterossexuais? Mencionando a casa e a decoração, que são? Que os homens... Se demos por vontade própria... Geralmente a gente não liga. Ou seja... Quer dizer, não... Normalmente não é uma decisão de vida ou morte. Um homem se... Pode ter várias casas. Eu falo, ei, vou morar em Paris. E a mulher responde, não vou. Dizem, não vamos morar em Paris. Decisões importantes sobre mudanças de local. Geralmente o homem toma essas decisões. Para ele, a casa ou o ambiente específico importa menos. Comprar uma casa é uma decisão importante. A casa é muito importante para nós, pois é onde ela ficará. Atualmente, quem compra uma casa geralmente já tem alto poder aquisitivo. Do jeito que as coisas estão na Espanha, não ligamos para o box, não ligamos para a cor do banheiro, tanto faz, né? A mesa de jantar que você escolher, tanto faz. Vocês preferem que a esposa fique feliz usando o que quiser? Isso não significa que ela lidere? Um bom líder sabe quando ceder o... poder, mas você considera que dentro de um casal tem que haver uma relação de liderança? Vocês procuram um superior. São vocês que exigem isso? Eu já disse. Expliquei que ao longo da história, vocês procuraram homens que são capazes de adquirir status.
e o contrário não acontece. Então, de fato, nós somos os líderes. Se você procura um superior, um homem que ganhe pelo menos como você, ou mais, que seja mais alto, que seja mais forte, se possível, que seja mais carismático, mais inteligente... Espera, vou terminar o ponto agora. Como você vai ser a líder quando ele é o superior? Como um... Inferior vai... ser o líder? Você procura... Isso que ele acabou de dizer, Marina, não. Mas por que... O que... Você procura. Ninguém acredita nisso. Mas por que você precisa liderar? Relacionamento de casal é uma relação igualitária. No trabalho, o mundo lidera. determinadas coisas. Não perdoa uma equipe. Não vamos ver. Um relacionamento de casal é um trabalho em equipe, é uma relação em que há uma coordenação absoluta. Então não precisa que um mande mais do que o outro. Marina Energia domina quase todo o relacionamento. A maioria das mulheres que estão em seu papel feminino querem que o homem as lidere. Essa é a única realidade. Você é minha tia. Paca também fuma. Tá bom? Então, Você não se encaixa nesse molde. Mas as mulheres femininas procuram relaxar e elas sim são donas e líderes das suas coisas, das suas tarefas, das coisas que elas controlam. Mas elas querem que, em geral, o homem lidere, porque elas querem um homem que seja, em quase todas as métricas, superior a elas. Então, como vai ser esse homem que é superior a ela em todas as métricas? Como o homem não vai ser o líder? Como ela vai liderar? Não faz sentido. veja, como disse, temos conceitos diferentes sobre relacionamento de casal. Tudo começa por aí. Ninguém deveria liderar sobre o outro. Mas Faz. Mas um carro não tem 2 volantes? um barco não tem 2 capitães e sempre um se destaca mais em certos pontos. Ao liderar e assumir o controle, inclusive nos relacionamentos, até na minha relação com ele, conversando com ele, em toda interação, alguém domina mais, o que também ocorre nos relacionamentos. E as mulheres? Vocês procuram um homem dominante, assertivo, competente, que tenha liderança, que seja melhor do que vocês. Vocês procuram um superior. Entende? Por isso vivem numa fantasia igualitária, mesmo dizendo que não são feministas como você é. Mas é inevitável, não te culpo. Porque você se... Criado no feminismo, você foi criado na mentira da igualdade, quando nós não somos iguais e vocês são as primeiras a exigir. Não um superior e não um igual. Sim. Se isso fosse verdade, se repetiria. Creio que apenas 1% dos homens... Não. O 40 não há tantos homens com um status económico alto, não há tantos homens que sejam líderes em seu ambiente de trabalho e profissional, mas... Caramba, desculpa, é que é difícil pra mim não intervir, mas no final do dia, historicamente tem sido assim. Só 40% dos homens se reproduziram, Só 40% se reproduziram, Maria. saiba que é de verdade. E 80% das mulheres. Do outro lado, o percentual é o dobro. Ou seja, há uma tendência e várias mulheres tiveram filhos com o mesmo homem. Não, a maioria. delas Mulheres se... reproduzem com o mesmo. Geralmente não, geralmente. Ou seja, você vê, há uma falsa percepção de que a questão das dinâmicas é equitativa. E realmente, talvez eu não diria isso como diz Antônio, mas não deixa de ser uma grande verdade que geralmente a mulher procura. Você prefere que seu namorado seja mais alto que você? Bom, olha, é que eu sou muito alta, então, tá? Sim, Pra mim é complicado ele ser um cara legal também. não é tão complicado assim. Você mede 1,75 não? 1,83. Também não tem tantos caras tão altos assim. Pode ser. Você gostaria que ele fosse mais alto? Pra mim, tanto faz, só não gosto que ele seja muito baixo. Bom, mas Se for da minha altura, não me importa, tá bom? você gostaria que eu ganhasse dinheiro? Que eu ganhe mais do que Você gostaria que eu estivesse no mesmo nível socioeconômico? Tudo bem. no mesmo nível, perfeito? Quer que eu seja mais forte? Sim, claro, mas é que veja. Mas então, Estamos falando que praticamente em todos os aspectos, praticamente todos vocês buscam alguém superior entre os atributos de um ser humano. Com atributos superiores, na verdade também está comprovado que as mulheres costumam se apaixonar por homens com um quociente de inteligência superior, até mesmo ao delas. Então, vocês querem? um homem superior em quase tudo, com um quê superior de quociente de inteligência, coeficiente. intelectual. Coeficiente intelectual. Desculpa, vejo muito conteúdo em inglês e uso o coeficiente intelectual. Vocês procuram praticamente um homem superior em quase todos os atributos mensuráveis e características humanas. Mas na hora de ter um relacionamento, vocês pedem tratamento igualitário. Faça isso fazer sentido. Vocês se apaixonam por admiração? Vocês querem admirar esse homem? Porque mais... É que os homens também têm que admirar as mulheres, porque vocês querem aprender? Mas... Quero que você me responda uma pergunta. No amor em casal, tem que haver um fator de admiração. Você tem que admirar a pessoa com quem você dorme todos os dias. Porque senão, sim.
É sim, Não há uma admiração. Eu concordo, mas não é dessa admiração que falamos. Mas, Marina, ou seja, eu vou fazer isso sem nenhuma intenção de debate. A admiração de um homem por uma mulher não é assimétrica. Admirações diferentes, um homem pode admirar sua beleza como você o trata ou sua doçura. No lado oposto, geralmente não. Os homens não são admirados apenas por serem bonitos. Um homem bonito, mas que não é resolutivo, é chorão e fraco. Mas é que, olha, eu acho que vocês estão confundindo virilidade ou masculinidade, e eu concordo que as mulheres gostam de homens masculinos, porque isso é verdade. E além disso, é só olhar para o nosso dia a dia, ou seja, os homens que são mais masculinos, que têm traços mais... que todos ligamos a características masculinas. Vai insistir nisso? Isso não quer dizer que gostamos de ser mandadas, uma coisa não tem relação com a outra, mas quem falou em mandar? O homem tem que ser quem toma todas as decisões e a mulher tem que se deixar levar como se fosse uma ovelha. Desculpa, mas foi isso que eu entendi de você. Você está... se comportando como uma feminista de manual, Pelo que entendi, talvez você não tenha se explicado bem. Olha, Marina, vocês sempre entendem isso, mas... o que você quer dizer? Tipo, quando alguém fala que homens geralmente e mulheres, quero que entendam que esse discurso não visa só o benefício do homem, ele deve ser líder. Ah, isso quer dizer que você vai mandar em mim? Queremos dizer que acho que também é um discurso que beneficia as mulheres, porque as mulheres se sentem mais confortáveis quando no relacionamento o homem é o líder. E elas podem desligar essa energia de cautela, essa energia de resolução, essa energia de resolver, e cedem essa energia para seu homem. Mulheres também se beneficiam com homens masculinos e líderes na sociedade. Eu acho que isso ninguém questiona, mas vocês sempre focam em não querer mandar. Ele é um... Fome? Eu também, Marina? Também falo das dinâmicas de casal. Claro, e eu também. Não é escravizar vocês. Desculpa, mas não concordo. Não concordo com a maioria das mulheres, nem com um homem que as desafia. Já chega. Ficando 2 contra 1 e isso não é justo. É que, justamente, o que é que não... Você entende? Como explicaria? Ok, não estou. Não. Com o que não concorda, Marina? Que as mulheres procurem por natureza um homem que nos proteja. Ou, quer dizer, como que nos guie, que administre as contas, que resolva tudo, quer dizer, como que tome as decisões por nós. Mas é que você é muito masculina, Marina. Não sou a única. Várias mulheres também não querem. Não é a norma, bem. Cada vez mais está virando a norma, isso é verdade. Não é a norma que a mulher seja masculina. Não é a norma. Bem, não estou mais masculina, Antônio, mas é verdade que... A cada... vezes mais mulheres masculinas, mas é disso que estamos falando. Você está falando do seu caso anedótico, do seu caso pessoal. Você está falando do que você sente. Isso é algo muito comum entre as mulheres. Fala a partir dos seus sentimentos, não a partir da lógica de entender que o que estamos falando é o padrão geral. A dinâmica mais comum que estou dizendo é que as mulheres tendem a ser femininas, entende? E querer o que ele diz, se desligar dessa energia e deixá-lo assumir o controle. Não significa que vamos escravizá-las, não significa tutelar. É que você usa uma série de palavras que não tem nenhum tipo... De sentido escravizar? Você disse tutelar. Marina? Mas não sei se você viu ultimamente que está rolando uma tendência, que tem um reel de muitas mulheres e várias fazem. Porque quando uma garota faz um reel que viraliza, outras 500 copiam. Curioso. Também ocorre com homens. Isso sim. Não é assunto. Não se trata de sexo, gênero ou biologia, mas isso é comum nas redes sociais hoje? Em que aparece uma garota se maquiando para sair para um encontro e ela pergunta ao garoto, ou seja, coloca o texto do garoto, pergunta: você está pronta para sair hoje? Sim. E para onde vamos? O garoto responde: não sei, para onde você quiser. E a garota, o que ela faz? A tendência é ela tira a maquiagem e fica em casa assistindo Netflix. O que isso dá a entender aí? Que as mulheres nos primeiros encontros e quando estão se conhecendo querem que você planeje absolutamente todo o encontro? Elas não querem se preocupar com onde vão jantar ou para onde vão. De qual filme assistir, de quais ruas visitar, de qual experiência aproveitar. As mulheres se sentem confortáveis quando colocam no piloto automático. E a percepção de quão bom foi um primeiro encontro está relacionada a quanto o homem foi capaz de liderar durante ele? Proativo, sim. Ok, posso concordar parcialmente, mas o fato de você fazer esse tipo de coisa no nível da conquista, nos primeiros encontros,
Achou? Ok, mas uma... Pergunta: por que você acha que é tão importante que nos primeiros encontros as mulheres valorizem esse ato de liderança e de organização? Da experiência de se conhecerem? Agora interpretamos isso como se você mostrasse interesse, dizendo, coloca você, ou, e por que não você? Por que exigem isso dele e não de você? Isso é sexismo benevolente, já muito estudado. Comprovam que as... Feministas que dizem buscar relações igualitárias, na verdade querem homens que as tratem como senhoritas. E você não pode dizer que são iguais. O casal, mas ao mesmo tempo, ser tratada como uma senhorita não faz absolutamente nenhum sentido. Como tratar uma mulher como um amigo, mas ela é mulher, então isso não seria igual. Obrigada. Você acabou de provar meu ponto? Não nego que haja diferença de comportamento entre homens e mulheres. O que eu não concordo é com... Bom, já expliquei isso 20 vezes. Ou seja, com vocês dizendo que o que nós buscamos é um homem que resolva a nossa vida 100%. A gente gosta de tomar as nossas próprias decisões. Gostamos de tomá-las no âmbito do lar, no âmbito do trabalho. Atualmente, preferimos ter nosso próprio dinheiro e administrá-lo sozinhos ou em conjunto com o parceiro. Já saímos dessa era, mas vocês continuam. Abandonando homens que ganham significativamente menos do que você, menos do que vocês, e todos os estudos mostram isso. Os casais em que o homem ganha significativamente menos do que a mulher, ou começa aos poucos a ganhar menos, têm índices de divórcio, separação e de zero sucesso. Comparados com quando o homem ganha mais. Quando o homem ganha mais, os casais tendem a funcionar, a serem muito bem-sucedidos e a serem muito mais longevos. Então, por que negar a realidade? Olha, se você quer que eu te diga como eu vejo isso a partir da minha experiência pessoal, você diz, se você está com um homem que tem um nível socioeconômico mais baixo que o seu, você tende mais a terminar com ele e tal. Ok, também acontece uma coisa. Se eu estou com uma pessoa que tem um nível socioeconômico mais baixo que o meu, existem certos planos e certos projetos para o futuro que ele não vai conseguir realizar da mesma forma que eu? Sim, eu entendo que o casal. E... Ao contrário, isso faz que perca... um pouco do charme dele, senão... não que perca o charme, mas no fim, querer um relacionamento dificulta. Mas pra gente tanto faz. Se você é mulher e ganha um McDonald's, seu foco é a família. Pra gente, tanto faz o nível socioeconômico de vocês. Eu acho que não é bem assim, Entende? Porque vocês... nesse sentido, são mais... interessados. E não há problema nisso, é apenas biologia. Vocês exigem um superior, exigem que seja um cara com uma capacidade mínima de obter recursos e um mínimo de perspectiva de futuro pela frente. Para nós, sinceramente, importa mais o passado de vocês. Nesse sentido, somos zero interessados porque não nos importamos se vocês são a caixa do Mercadona. Não faz absolutamente nenhuma diferença para nós. Eu acho que isso é como você diz. Eu trabalho em empresas multinacionais e posso te assegurar que as pessoas que trabalhavam lá, os níveis econômicos que seus parceiros tinham, eram muito parecidos. Homens e mulheres. Não havia mulheres com grandes executivos, nem homens lucrando com caixas do Mercadona. Normalmente, os casais tendem a se agrupar. Pelo seu nível socioeconômico. Isso é verdade, mas para nós. O que quero destacar é que isso não é o principal fator na atração. Para vocês, sim, é um fator essencial na atração. Essa é a diferença. Você está dizendo que somos um pouco interesseiras e que, no final, o que procuramos é um homem com dinheiro. Sim, porque biologicamente e evolutivamente vocês sobreviveram mais e passaram os genes ao se relacionar com homens que têm recursos. Por quê? Porque você vai ficar grávida e nesse tempo não vai poder trabalhar e não vai conseguir obter os recursos por conta própria. Um homem com recursos oferece mais proteção e segurança. É pura biologia e vocês feministas insistem em lutar contra isso? Mas eu não luto contra a biologia. Sim. Não, né? Eu sou muito biologista. O 9% de mulheres, esses aspectos, essas verdades, não... Gostamos, talvez porque não vivemos naquela época. Porque venderam para vocês que o papel masculino é melhor. As cavernas, o papel masculino é melhor. Eu defendo o comportamento feminino de um ponto de vista biológico. Como já falei, a psicologia evolutiva explica muitos desses comportamentos. Esses comportamentos vêm de tempos em que as pessoas viviam em ambientes hostis e precisavam deles para sobreviver. Por exemplo, sobre a família que mencionamos, já não vivemos mais nessas sociedades. Você não vive em uma caverna, não usa porrete nem precisa caçar mamute para alimentar seus filhos. Já passou dessa fase. Mamute! Marina, dá para perceber que você não consultou isso com um especialista em antropologia ou biologia?
Nosso cérebro continua sendo primitivo, e por 40 anos de evolução, 100 anos de modernidade, nosso cérebro primitivo não mudou. Porque 99,99.999% do tempo da nossa história existindo aqui, fomos caçadores-coletores. Marina, sério mesmo, vocês têm uma desconexão total com o peso que a biologia, a evolução e a psicologia evolutiva têm no nosso dia a dia. Com o surgimento da sociedade industrial, as pessoas deixaram de caçar para sobreviver diariamente. Pessoas se especializam Em um trabalho específico e cada um se dedica a um setor produtivo. Já saímos desse ambiente faz mais de 100 anos, Vocês ainda exercem as mesmas profissões de 100 anos atrás? Que coincidência. porque realmente existe uma diferença de comportamento. Isso eu não vou negar para você. preciso intervir, porque isso é importante. O ponto aqui é o seguinte: vivermos na era moderna não faz com que nosso cérebro deixe de se comportar como na época das cavernas, como você disse. O comportamento neuroquímico, as preferências na hora de acasalar, que é algo muito ligado à neuroquímica, está muito ligado a comportamentos intrínsecos dos quais nem sequer temos consciência. Não é algo voluntário. Por isso o homem que fala as mulheres são interesseiras, você não entende. Homens não gostam necessariamente de garotas mais novas, então você não os entende. Não critiquem algo que é intrínseco e que não é feito de forma pensada. É assim? Para que o cérebro evolua a um ponto em que tudo o que valorizamos e consideramos positivo para acasalar desapareça. Levaria milhões de anos, pois a evolução não ocorre nem apenas 100 anos mesmo com o avanço da sociedade. Nosso cérebro não. Nosso cérebro também se alimenta do que está ao seu redor. Estudos mostram que não. E você? Acha que um outro... Olha qualquer tipo, desculpa Marina, mas preciso intervir agora. Qualquer tipo de estudo sociológico que você faça sobre tendências, sobre como as mulheres costumam se separar quando o homem não é o líder. É esmagador. Como assim? As mulheres que sobem muito na hierarquia socioeconômica têm uma tendência incrivelmente maior a se divorciar. Quando elas recebem um aumento após 3 anos e o marido fica para trás, em 3 anos a taxa de divórcio dobra. Civis, você também precisa levar uma coisa em consideração. Uma pessoa que sobe na carreira normalmente tem mais obrigações, passa mais tempo fora de casa e começa, muitas vezes, isso é algo que também já aconteceu conosco, homens, ao longo da história, começa a negligenciar outras áreas da vida. Isso vocês se tornam menos desejáveis para os homens quando sobem na escada corporativa? Porque, além disso, como comentamos no podcast, um homem que se masculiniza e está indo bem, sendo heterossexual, não procura isso. Pense, se você está aqui em cima por causa da sua própria hipergamia, você só vai querer homens que estejam pelo menos aqui em cima. Isso não é verdade. Você busca homens acima porque essa é a realidade. Esse papo de sou superior é falso. Estudos indicam que vocês preferem que o homem ganhe 57% mais. Mesmo assim, são raros os homens no seu nível. Se você alcançou o topo socioeconômico, há poucos homens disponíveis, então suas opções acabam diminuindo. Ou seja, você está se auto-sabotando? Se o que você realmente quer é estar com um homem que você deseja e formar uma família, porque... Esse tipo de homem não presta atenção nessas características que te levaram a ser uma líder como ele. Ele quer uma mulher que realmente tenha tempo e que seja voltada para a família. Ele quer uma mulher que seja submissa, que seja sensível, que seja feminina, que tenha características femininas. Entende? Então vocês Sabotarão? Digo, não todas, mas as que realmente querem um homem e formar família. Quando sobem de status socioeconômico. Como você já me disse várias vezes que eu sou masculina, algo que me deixou bastante chateada, você Poderia definir? poderia me definir para você o que é feminilidade? Sim, uma mulher que tem características masculinas é uma mulher que não é complacente, que, como se diria isso, como que é muito guerreira, né? Sinônimo de guerreira é isso. Deixo com você, irmão, já falei o suficiente para ajudar. Este está sendo justo. Debate? E reconheço isso abertamente. Eu tenho palavra e... Antes de responder, você é incrível. Obrigado, e você? Respeito profundamente, porque já tive que intervir várias vezes. Este é meu tema de especialidade, por isso é difícil ficar calado. Ainda tenho muito a dizer. Mas admiração. Por ela, e deveríamos dar isso a ela. Claro, a palavra é combativa. Há um que Homem que... não gosta de uma mulher combativa. Isso afeta a sua masculinidade. Mulher. Uma mulher que se mostra
Quem se expõe nas redes, busca atenção e validação para sentir dopamina no cérebro é outra coisa. Antônio? Está... Misturado, não é? Isso também. Não, isso é uma Coisa que não gostamos, mas estamos falando de atributos. Que é uma mulher... masculina e Ah, isso não tem. Combativa, essa é a palavra. Mas um homem busca qualidades femininas, é isso. Mas defina pra mim a feminilidade, por favor. Você ainda não fez isso? Feminilidade são características mais comuns entre mulheres do que entre homens. Várias dessas características são sensibilidade, né? Ser nutridora, cuidadora, submissa e complacente. Essas são características femininas. E o contrário, não ser complacente, ser dominante em vez de submisso, ser competitivo, são características masculinas. Por exemplo, entre outras. Certo, mas agora eu vou te fazer a pergunta. Acredito que mulheres femininas podem ser competitivas. De fato, como já disse, nós mulheres competimos entre nós. Mas tudo bem, mas Isso é intrasexual, tem? ninguém nega a competitividade feminina, mas o ponto é te mostrar. Não pelo status. Eu Antônio, gostaria que você definisse o que é uma mulher feminina e o que é um homem. Ou seja, mulher masculina, mulher feminina, masculinidade, feminilidade. Como você vê isso? Porque você disse que não concorda com ele. Como você vê isso? concordo com algumas coisas, outras não. Para mim, uma mulher feminina é aquela que é fiel à sua essência como mulher. Ou seja, nós, como eu dizia, nossa biologia e nossa psicologia estão orientadas para o fato de podermos ser mães. Não digo que seja obrigatório, senão vão me cancelar, mas não precisamos ser mães. Fomos criadas para isso e devemos manter comportamentos que nos permitam ser assim, certo? Poxa, eu tinha algo em mente, mas me fugiu. Às vezes eu fico, não se... Não preocupe, Mariana, isso está fazendo muito bem. Depois, por exemplo, o que acham de sermos mais sentimentais? Eu concordo com isso e acho que nós validamos muito mais as nossas emoções e sabemos lidar melhor com elas. Falso. Por quê? A principal característica da inteligência emocional é o controle. Por isso, vocês têm menos inteligência emocional. E gerenciar, por favor, não me... Interrompa não, porque se... Me fizeram uma pergunta, você já se interrompeu. Você se interrompeu, Você se interrompeu. Nem que eu não tenha terminado, mas olha, não me faça perguntas, não? Se você não quiser. que eu responda pra você. Nós, mulheres, não temos menos inteligência emocional. Quando enfrentamos problemas psicológicos, buscamos ajuda e conversamos com amigas. Olha, amiga, está acontecendo isso comigo. Estou muito mal, vamos ao psicólogo, vamos ao psicólogo. Interessante. Não me ridicularize por te responder e te dar atenção. Dizendo que acho muito interessante. Mas é verdade. Nós, mulheres, buscamos mais ajuda profissional diante de problemas. E os homens? Vocês engolem quando tem um problema? Eu não estou criticando, só estou. Porque isso, Fazemos, por que a gente engole mais? pelo motivo que for, não me interessa o que estou te dizendo. O importante é saber o que estou te dizendo. Os homens tendem a varrer a sujeira para debaixo do tapete. E cada vez fica maior, cada vez fica maior, cada vez fica maior. E vocês engolem os problemas e não procuram ajuda externa. O quê? Isso acaba explodindo, e por isso há mais homens que se suicidam, por isso há mais homens alcoólatras, por isso há mais homens viciados em jogos. Por isso, vários problemas sociais afetam mais os homens, pois eles buscam menos ajuda, têm menos apoio e lidam pior com essas situações. O fato de uma pessoa dizer, tenho um problema e vou procurar ajuda para resolvê-lo, isso é uma boa gestão emocional. E nós, mulheres, somos capazes de fazer isso? Somos capazes de identificar quando estamos tristes, quando estamos deprimidas, quando estamos alegres? E para vocês é mais difícil? Então, o fato de externalizarmos mais nossos sentimentos não significa que temos uma pior gestão emocional, muito pelo contrário. Bom ponto. Bem, sim, há muitas características dentro da inteligência emocional, mas a principal é a gestão. Das emoções. Claro, acontece que os homens, e nisso os homens levam vantagem. Permita-me te dizer, mas muito rapidamente, e agora vou te explicar por quê. É verdade que vocês têm outras características dentro da inteligência emocional que são superiores às dos homens, como, por exemplo, reconhecer emoções. Tá bom, inclusive, Se contagiar delas, mas isso muitas vezes não favorece vocês. Mas agora eu te digo, os homens costumam abordar determinadas situações com lógica e pragmatismo, certo? Usando a razão, somos muito diferentes no uso dos sentimentos. Vocês são mais emocionais. E eu vou te dar todos, ou muitos, ou praticamente todos os aspectos biológicos que fazem com que isso seja assim. mas preciso que você me contextualize. Que decisões e soluções você quer dizer? Para mim, decidir em família é diferente de decidir no trabalho. A que tipo de decisões? Sim, de decisões, de soluções. Você... Que... Conflitos. Ok. Um segundo. Você disse que os homens geralmente tomam suas decisões baseados na lógica e na razão, em Mulheres, emoções. Ela quer que você contextualize. a que... Âmbito você está se referindo concretamente?
Sim, não. Conflitos armados ou pessoais, inclusive no trabalho, não. A mesma coisa. Há com coisas que precisam ser resolvidas, né? Você está misturando contextos. Conflitos em geral, não aqui, o que você quer dizer, Em todos os contextos. Em geral, em geral. A mulher é muito mais emocional. Você disse que eu exagerava a emocionalidade da mulher no debate, mas não exagero. Vou explicar por que você está. Agora é minha vez de me alongar rapidinho, já deixei você antes. E acho que você vai achar interessante algumas dessas coisas. Então, por um lado, vocês liberam muito mais ocitocina. também estimula a ocitocina, deixando você mais disposta a proteger seus filhos e quem está por perto. Não, seus filhos, o marido, né? Mas deixa eu continuar, por favor, nem comecei. Bom, a sua família, digamos, né? Não. Não, aos filhos e família. É o homem que arrisca sempre se... Sacrifica pelos seus filhos, claro. Pelo marido não, mas tudo bem, vamos indo. Então, inclusive, bom, há vários exemplos de homens que se lançam para salvar a vida de mulheres que nem conhecem. Porque nós temos um instinto de protetores que vocês não têm, vocês têm sim, mas exclusivamente com as crianças. E é lógico, porque como você mesmo comentou antes, que foi um ponto muito acertado. Vocês tendem mais a se proteger, porque se vocês se colocam em risco, certo? Os homens dificultam mais que as crianças, talvez elas nem sobrevivam, quero dizer por isso. Eles precisam deles. Mas vamos ao ponto. Vocês possuem mais estrogênio e ocitocina, o que as torna mais sensíveis emocionalmente. Porém, Os estrogênios por si só não nos tornam mais emocionais. nos deixam mais sensíveis emocionalmente. Informe-se, desculpa. Eu sou formada em farmácia, não preciso procurar. Estudei os... Variação dos níveis de estrogênio nas mulheres durante o ciclo menstrual. Deixe-me continuar. Os ciclos. As mudanças hormonais menstruais influenciam muito vocês. Por isso, as mulheres tendem a pontuar muito mais alto em neuroticismo do que os homens. Não tem nada. E isso é um fato. O neuroticismo é sentir mais emoções negativas. Uma mulher, em média, tende a experimentar mais emoções negativas ao longo da vida do que um homem. Certo, devido... A isso, às alterações hormonais e ao ciclo menstrual? Aqui tem uma coisa muito interessante, que é que as mulheres têm, em média, uma quantidade menor de serotonina, que é o que regula o sono, a fome e também nossas emoções. E isso é fundamental para entender por que as mulheres têm mais dificuldade para superar uma emoção negativa. Isso, o que isso significa? Como você bem disse, você estava totalmente certo, que as mulheres são mais vingativas, tendem mais em geral a serem mais vingativas, mais rancorosas, etc. E isso é porque vocês têm mais dificuldades para superar uma emoção negativa devido a uma menor quantidade de serotonina. Nunca disse isso, né? Não, falo das feministas, não de você. Eu estava falando de um panorama, não citei você. De você. Mas eu não disse isso, não falei de você. Funciona. Veja, isso é muito interessante. As mulheres têm algo chamado conexão interhemisférica. As mulheres têm mais conexões entre os hemisférios, certo? E isso favorece a integração da linguagem com as emoções. Por isso, as mulheres expressam mais sentimentos que... Os homens. Claro, evidentemente é o mesmo que... Mas esse é o motivo. Não é porque... Não estou dizendo isso por você, viu? Eu digo isso porque é um mito muito típico que as mulheres dizem, principalmente as feministas, que falam: não, porque é o patriarcado, não porque seu pai na escola. Não nasce igual pra nós, pois temos menos conexões interhemisféricas. Merda, não? Isso não me representa. Tipo, a primeira coisa que... Sim, não. Se eu não falo agora, não. Mas eu estou... Explicando. Um motivo que eu acho que pode ser interessante para as pessoas é que os homens expressam menos seus sentimentos por esse motivo. Não é porque eles reprimem, é que não surge neles, porque tem menos conexões interhemisféricas. Podemos falar também sobre... Antônio, vamos concordar. Olha, eu posso continuar. A última coisa que é interessante. Desculpa um momento, você pode continuar me citando? Uma por uma? As diferenças em níveis cerebrais entre as mulheres? Não, em nível... emocional, bom. Parte do cérebro. Mas vamos concordar. Se a primeira coisa que eu disse é que as mulheres não somos seres de luz, nem sempre somos pessoas belíssimas. Que não. Não, em geral vocês são mais sombrios. Porque os casais de mulheres lésbicas são os mais violentos. E no relacionamento... Não conheço as dinâmicas de casais homossexuais, então não vou comentar sobre esse assunto. Na verdade, é o oposto. As mulheres costumam ser mais sombrias. Sei que isso é politicamente incorreto.
Mas eu mesma já te disse antes que os homens são muito práticos. Mas eu não estou debatendo com você, não vou discutir. Por uma besteira. As mulheres brigam entre si. Sim. Sim, vocês são um pouco mais. Eu já viajei com homens e com mulheres. E eu prefiro 1000 vezes viajar com homens. Você nunca discute por nada. Você é a primeira mulher que eu ouço dizer isso. Não, mas vamos lá. Bem, senhores, para terminar um pouco, algo que vocês queiram dizer? Deixa eu ver um pouco. Eu tinha, como te disse, fiz minha lição de casa, tinha várias coisas que anotei que me deixaram um pouco Impactado. impactada. Vamos pegá-las. E um deles é o que você disse sobre a perda do valor sexual das mulheres a partir dos 30 anos. Isso me afeta muito, não falha. Não falha, não falha. Você não tem parceira? Sim, eu tenho... Beleza. Sim. Então não falha. E você vê, esse é o problema, principalmente quando você é homem, né? De falar sobre coisas que não são bonitas, sobre a psique feminina, sobre as dinâmicas de casal e a natureza dos seres humanos, né? Porque quando há coisas que não são bonitas pra mulher, e ainda por cima você é homem, aí você odeia as mulheres, e é um misógino. Ao contrário, você entende melhor porque as coisas acontecem e tem uma visão mais ampla da realidade. Bem, como eu expliquei antes, isso você pode consultar com os antropólogos e com os biólogos, não comigo, que eu já gosto muito, sou fã de tudo isso, mas não sou antropólogo. Mas eles vão te confirmar de fato que os homens, como eu disse antes, vêm selecionando mulheres, ou seja, o que eles procuram são mulheres jovens, bonitas e férteis. Bicho, por isso aí você está maquiada agora, mas porque é o que falamos ontem, não é? As indústrias bilionárias da cirurgia plástica e da maquiagem são negócios que giram em torno de atrasar o relógio biológico da mulher. Ou seja, falsificar sua verdadeira aparência para parecer mais jovem e mais bonita. Portanto, Vale 100%, tudo bem. Mas uma pessoa de 30 anos ainda é jovem? sim. Não, eu não estou dizendo que ela acabou. Estou dizendo que a partir dos 30 há um ponto de inflexão, em que vocês começam a ser menos atraentes para os homens, pouco a pouco, e o valor de vocês no mercado sexoafetivo começa a cair progressivamente. Ótimo. Mas dizer que isso acontece a partir dos 30 me parece um pouco exagerado. Não. É um... É um dado. Não. nenhum dado. Sim, você pergunta para homens maduros... Um segundo, António, como você mencionou, você disse, vocês dizem, eu também digo. Há muitas pesquisas sobre a idade ideal para uma mulher encontrar seu parceiro. Ou seja, desculpa. Existem pesquisas que perguntam às mulheres qual é a idade ideal do seu homem e geralmente gira em torno dos 35 anos, é uma idade de auge para os homens. Geralmente os homens querem essa idade. Tenho uma teoria sobre os 35 anos homem, mas Marina. Tanto faz a sua teoria, tipo, não é por... Dá... Tanto faz, tipo, entre... Você e eu? Sim, porque eu conheço um cara que adora mulheres de 40. Sim, eu também, Vale. Mas não importa que ele goste. Pesquisas globais mostram que mulheres costumam se atrair por homens com experiência de vida. Isso geralmente ocorre a partir dos 30 anos, um homem de 35 está no auge. Fizeram a mesma pesquisa, os homens. Homens geralmente escolhem entre 22 e 27 anos a idade. Onde os... Homens. Sim, mas não de casal ou casamento. Sempre falo de família. E de casamento, certo. Nessas pesquisas, qual era? Que tipo de população foi entrevistada na pesquisa? A homens em geral? Você acha que um homem... em geral, não. Ou seja, você precisa selecionar um nicho de população para fazer uma pesquisa. Homens em geral. Perguntaram a vários homens em idade de casar e ter filhos. Qual a idade ideal para encontrar sua parceira? Com sua esposa? Se você tivesse que escolher agora mesmo, com que tipo de mulher você se casaria agora? E os homens, por questão de fertilidade, principalmente de fertilidade e de beleza, de juventude, costumam escolher esse grupo da população. Eu acho perigosíssimo dizer para as mulheres jovens, não, você com 30 anos ainda é muito jovem. Depende para quê? Para encontrar um marido você já não é tão jovem assim? Nada. Na verdade, você já não é tão jovem assim. Não. Essa é a triste realidade. Quando você é... Mais fértil. Sim, é verdade. Desde a adolescência até sim. Até os 35, pois obviamente. É aí que... Não. Não, até os 30, a partir dos 20. Olha, estamos sendo
benevolente. No final do... Dia, o pico ovariano é aos 27 ou 25, entre os 27. E 25 a partir de... Aí começa a decair, ou seja, nem chega a isso e, na verdade, as crianças costumam nascer muito mais saudáveis quando vêm de mães jovens, que aqui tem um... tema que não é, que é a sociedade moderna, né? A sociedade moderna é e vai contra a natureza. Olha, gente, acho que vocês não me entenderam. Eu entendo o que dizem sobre fertilidade. O que também não me parece justo é que vocês tenham uma posição tão agressiva em relação às mulheres. A partir dos 30, porque, parece isso. Como se, a partir dos 30, se você tem namorado, ninguém vai acreditar. Ninguém falou Marina, Marina... Ninguém falou isso. E aqui eu vou ser um pouco duro, vou intervir eu mesmo. Antônio, você já conduziu quase todo o debate, né? Mostra-se um pouco de emoção. Você usou uma palavra que não se aplica às leis naturais. Justo. O mundo não é justo. Certo, estamos de acordo. Sobre as mulheres serem mais valorizadas aos 20 do que aos 30. Não é questão de justiça, mas de realidade. Um homem pobre não será valorizado. É justo? Não, mas é a realidade. Procuro mostrar à sociedade que deixem de lado termos como justiça e violento. Essa verdade é incômoda e que se atenham ao que existe. E o que existe é o seguinte: as mulheres precisam aprender desde muito jovens como o mundo funciona. O feminismo faz exatamente o contrário. Dizem para elas, com 30 anos vá trabalhar, foque na carreira, ganhe dinheiro, preocupe-se com tudo, menos em achar um bom marido. E é isso que acontece hoje em dia. Que as mulheres chegam a certas idades e dizem, olha, mas esses discursos não te afetam, ouvir esses discursos te afeta? O discurso de que te fizeram acreditar que você vai ser valiosa, bonita, linda por toda a sua vida te afeta? Isso é mentira. Eu acho que o que você está dizendo não corresponde à realidade. Acho que as mulheres reconstroem sua vida e encontram um parceiro quando querem. E quem não faz isso é porque não quer. E sim, eu acho que quem tem um problema de que, a partir de certa idade, perde o atrativo para as mulheres e fica bastante sozinho e bastante desesperado, são os homens. Mas é que vocês são menos atraentes? Já. Mas os homens também. O quê? Não? Não, porque Não. valorizamos a beleza em vocês como vocês valorizam em nós. Está confusa. Veja, homens de 40 anos criam um perfil. Bom, ok, Não, o que você está... Escuta, homens de 40 anos com dinheiro, status e experiência. Eles são mais atraentes aos olhos de muitas mulheres do que o garotinho de 20 anos que ainda é um inocente que não experimentou nada. Marina, não... Olha, eu não acho que a realidade seja assim. A realidade que eu vi é que há muitos homens que durante os seus 30 anos se dedicaram à carreira profissional, o que me parece muito respeitável. Eles evitam compromissos e após os 40 ficam carecas e a barriga persiste. Eles se desesperam por querer filhos e não encontrar uma mulher. Mas aqui esse é... O caso, se você se conserva minimamente bem e nem precisa... Bom, não é fácil se conservar bem a partir de certa idade. Não, mentira. Para homens e mulheres. Marina, você não... Vai favorecer as mulheres negando que dos 20 aos 30 é a melhor idade? Não é bem assim. É a idade em que elas vão ter mais chances de conseguir o melhor homem que elas possam alcançar. Isso é um fato, e você não vai fazer nenhum favor dizendo o contrário. Não concordo com essa pergunta, não. Você concorda, talvez por não estar no seu auge. A nível... Biológico, talvez seja... Por isso eu estou sempre no meu auge. Eu vejo um pouco como temos que ir encerrando. Ok, vamos... Terminar com uma última reflexão. Resumindo o que disse antes sobre o aspecto socioeconômico, acho que ocorre algo parecido com a idade. No final, você procura uma pessoa que esteja mais ou menos no mesmo momento de vida que você. Às vezes, pessoas bem mais jovens ou mais velhas estão na mesma fase da vida. Mas normalmente as pessoas tendem a se agrupar nas mesmas faixas etárias. Sim, é verdade que nós mulheres tendemos a ficar com homens um pouquinho mais velhos. Sim, uns 5 anos a mais ou menos. Isso é verdade? Sim. Mas mais ou menos essa faixa. Quer dizer, eu acho que para todos nós parece antinatural uma pessoa de 50 anos com alguém de 20. Eu não entendo, pois penso sobre o que você conversa com alguém de 20 anos tendo 50... Porque... Os homens... Aos 90 vamos... A seguir. Preferindo uma de 20 a uma de 40, porque... Vocês são mais gostosas aos 20 do que aos 40. O fato de um homem querer ser valorizado... Nem sexo. Ou seja, será que realmente... Isso é relacionamento de casal para vocês? Para vocês, não. Vocês entendem? Para vocês, relacionamento de casal é isso? Você não entende os homens? Está claríssimo. Nós, Antônio e eu, entendemos mais as mulheres do que vocês jamais vão conseguir nos entender. Dê sexo a um homem, trate-o bem,
faça-o se sentir admirado, agradeça constantemente por tudo o que ele faz por você e ele sempre vai estar ali, não é? Oh, que conversa. Mas É interessante? Que tal? O quê? Qual? Eu, pessoalmente, gosto de uma mulher que tenha certa inquietude intelectual, mas vou-te dizer uma coisa. Para muitos homens, e ainda mais em certa idade, que já passaram por decepções e divórcios e não sei mais o quê, com 60 anos e muito dinheiro, ele vai escolher a de 25 em vez da de 45, já era. eu te digo, sempre vai ganhar a de 25, e acontece, não importa a idade que ele tenha. E a de... A de 25 vai ganhar das de 40 e 38. Sempre vai ser assim. Acho que era assim, mas vejo essa pessoa como imatura emocional. Certo, então, No fim, você quer sexo com um parceiro que aceite, entende? você está exagerando a mentalidade Feminina? de encontrar... Igualado? Sim, ginocentrismo total. Pro ginocentrismo. Pois a experiência é a experiência mais low. O que o homem quer, o que o homem quer e o que o homem valoriza. É imaturo, é inseguro, chame como quiser, mas... Se vocês reduzem um relacionamento a sexo e dizem que é tudo, discordo, sabe? Para mim é muito mais que isso. E vocês? Estão... Me escuta, é que... Nós deixamos. De respeitar. Mas vocês mesmas me disseram antes que em um relacionamento de casal tem que haver admiração. Mas que admiração você vai ter tendo 60 anos por uma pessoa de 20 porque está... Lindíssima e te traz paz? Isso é admiração? Sim. Sim. Marina, sim. Sim, melhor do que estar com uma de 35 masculina que te contesta o tempo todo, né? Sim. Eu, por exemplo, nunca estaria com uma mulher com quem pudesse debater de frente, como com você. Minha mulher ideal nunca sentaria para debater comigo. Eu não quero uma mulher combativa. Vocês não entendem os homens e enxergam tudo pela ótica feminina. Esse é o problema de vocês. Então isso é curioso. O que eu ia dizer? Sobre a idade, acho que esqueci, mas é isso. Nós valorizamos coisas diferentes e nossos interesses são assimétricos. Eu Acho que estou representando um grupo de homens como muito básicos. E eu acho que tem. Tá. Já lembrei do que eu ia te dizer. Entre os homens básicos, há quem vá além do que vocês dizem. Isso é... pedofilia, isso é pedofilia. É que vocês são básicos? É que me parece imaturo, é que me parece que não é o adequado. Tudo isso é o que vocês mulheres fazem quando vocês não entendem as preferências dos homens, mesmo quando não menosprezamos as preferências femininas. Na verdade, passamos todo o podcast vendo-as sob um olhar biológico e evolutivo, pois essa é a realidade. Nós não somos haters, não odiamos as suas preferências, nós as assimilamos e entendemos e queremos ter sucesso com vocês. Mas vocês não precisam entender do que nós gostamos, porque vocês vão nos atrair do mesmo jeito. Só que é o calibre de homem que você quer, né? Esse é o problema. Então as nossas preferências são demonizadas, somos inseguros, somos isso, somos pedófilos. Respeito às preferências de vocês, não estou demonizando. O que estou dizendo é que eu acho que todos os homens se encaixam no protótipo de parceiro que vocês querem. Só que você tem... que olhar para os homens mais bem-sucedidos do mundo e com que tipo de mulheres eles ficam, e aí você tem sua resposta. Aqueles que têm capacidade de escolher, escolhem. E isso não é nem de não... Não é discutível. Então ela rouba 3? Me diga... Quando você já viu uma estrela de Hollywood, ator ou jogador de futebol, salvo raras exceções, não importa a idade que tenham, com quem estão, com uma garota gostosona de 23, 24, 25, 26 anos, essa é a... Algumas estrelas continuam com suas esposas de longa data. Porra, claro, e isso é o ideal, é o que se busca. Mas no mundo moderno tem que dizer a verdade. Quando você diz pra mulher que não, que aos 38 continua igual e tal, mentira. As próprias mulheres... Vocês sabem disso, e por isso existe uma indústria bilionária de cosméticos, existe uma indústria bilionária de cirurgias. Elas apenas adiam a idade e iludem, dizendo que você continuará linda. Esticam o seu rosto. Mas qual o propósito? Para parecer mais jovem, já que a juventude é valorizada, é isso. Não acho que isso seja debatível, mas chamar de básicos ou imaturos emocionais é uma forma de humilhação. Vocês já não atendem mais aos nossos parâmetros mais valiosos. Já não... Cola? E é uma forma de ridicularizar nossos interesses. E de não nos esforçarmos? Para entendê-los quando... Entendemos seus interesses e não os ridicularizamos. Se o que dizem fosse real, não existiriam casamentos de 60 anos... Porque os homens iriam ficando com outras. Ou seja, à medida que eles fossem envelhecendo. Outro dia eu vi um casamento, 60... anos, o homem estava muito curioso. Espera. Um momento, já termino. Assim, não existiriam casamentos vitalícios, pois os homens mudariam e buscariam mulheres mais jovens a cada década. Marina, você vê... Para dizer que você não é feminista, aí o discurso foi enfiado em todas vocês de forma muito forte. Percebo como é difícil dizer que não sou feminista. Vocês entendem o que nossas avós já entendiam? Evidentemente, conheci um homem que se casou, tem filhos, e essa mulher é capaz de lhe trazer paz, uma família.
Além disso, um homem não vai jogar tudo fora para ficar com uma de 20 anos que o único que vai lhe dar é uma boa transa. Claro, eles não fazem isso. Ele pode até transar com a de 20 anos, já que muitos homens são infiéis, mas não vai largar a esposa. O homem é um cachorro leal, pode não ser fiel, mas é leal? Leal. Muito leal. O homem não abandona. 80% de vocês, mas... Então ninguém está dizendo que sim. Não entendo como você relaciona que se o que dissemos é verdade, porque os homens transam e seguem casados aos 60 anos, porque queremos família, queremos uma mulher para amar. Conversar de verdade e tudo mais. Então, você entende que esse homem, essa mulher a teve em idade fértil? Sim. Normalmente. Já Lhe deu filhos. está... Em outra fase, pois quando um homem tem filhos, as suas prioridades mudam. Assim como as da mulher mudam, Então já. a prioridade é a família e o bem-estar. Isso se você for um homem de verdade, porque deveríamos começar a falar de muitos homens que não são homens de verdade. Que Engravidam uma mulher e a forçam a abortar. Olha, isso... dá nojo. E eu sei que você fala muito sobre esse assunto e acho isso super legal. Eu falo mesmo? Sei que você critica bastante os homens de hoje em dia. Nojo, dá nojo. Mas acho injusto nós, homens, não podermos falar. Minha garota tem 23 anos, eu 30, sou 7 anos mais velho. E isso não me parece nada demais. Tenho 38 anos. Se eu tivesse 35, Eu continuaria com a parceira que tenho. Tendo 35, eu continuaria com ela, porque eu a amo, eu a amo. Você mesma disse, em um relacionamento há coisas mais importantes. Se ela tivesse 34... Não é? E eu 35 se fosse assim. Conhecido? Por que você gosta de estar com uma mulher mais jovem? Perfeito. Não que eu. Os homens aos homens. Em geral, entendam? Mas eu já disse antes, eu disse. Normalmente os homens ficam com garotas um pouco mais jovens e as mulheres com caras um pouco mais... O que, mamãe? Eu dizia pra eles que eu já falei pra vocês, que não. Que os milionários de 40 anos estavam com... Que os homens... Aquela que tem opções, as pessoas que têm... Opções está com garotas jovens. Minha garota tem 16 anos a menos que eu e... Sim, 16. Tem 4 anos, não entendo, tem 38. Eu tenho 38, ela tem 22. Ah, 32, ela tem... Você... Achei que você tinha menos, tudo bem? Ela não tem 16. anos a menos do que eu. E é incrível como todas essas conversas que temos sobre dinâmicas de casal e sobre buscar um parceiro mais jovem. Depois, na experiência de lidar com uma garota de 22 anos que tem essa energia, essa positividade, esse sorriso, essa pureza, é muito mais atraente para um homem, muito mais atraente. E não só no âmbito físico, mas no que ela te transmite, na paz, na alegria. Uma mulher de 31 anos sem parceiro, como discutido no podcast de ontem, precisou se masculinizar ou criar uma armadura fria que a deixa menos comunicativa? Aos olhos dos homens, por já ter tido muitos parceiros, traumas e bagagem emocional, carrega 4 malas atrás. E nós, homens, não queremos isso. Nós não queremos. Isso. Bem, nada. O que é que eu vou te dizer? É que eu não concordo. Olha, eu faço assim flus e a sua história desaparece no ar. Como assim? Faz flus e desmonta. Que você não compartilhe? Não. Quer dizer que seja... É realidade. Tive relacionamentos a partir dos 30, refiz minha vida. Considero que minha gestão emocional é melhor. Após várias experiências, algumas traumáticas, que me levaram a trabalhar em mim mesma e trabalhar em coisas que eu estava fazendo errado. No âmbito do relacionamento, estou com alguém que é um pouco mais novo do que eu. E mesmo assim, eu tenho minha própria casa, meu próprio trabalho, meu próprio patrimônio. Quer dizer, todas essas histórias que... O que você está dizendo? Pra mim, pessoalmente, e eu não saí por aí fazendo pesquisas sociais, tá? É um caso pessoal, pra mim, pessoalmente. Isso some pra mim, mas é que como eu, devem ter muitas, sou só eu, não. Eu sou só mais uma entre 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, que pertencem à exceção. Então, a exceção, por quê? Porque você está dizendo? Não. Bom, tudo bem. Isso precisa ter outro cara a cara, mas online, tudo bem pra vocês? Por mim, tudo bem. Marina, agradeço muito por você ter vindo aqui. Eu também, viu, Ti? Vou te dizer uma coisa. Sinto ter interferido, mas é que você falou no plural várias vezes. Não vou justificar com isso, mas como é um assunto meu especificamente, eu me senti na obrigação de intervir um pouquinho. Agradeço muito por você ter vindo. Obrigado a vocês, foi muito... Respeitosa, valorizo sua coragem e te desejo o melhor com seu parceiro. E para mulheres acima de 30 anos que assistem ao programa, tomara que se casem, tomara que possam ter filhos, tomara que possam ter o maior número possível de filhos. Isso não é uma mensagem de desespero, isso não é uma mensagem para que elas não encontrem o amor, nem para que desistam. Muito pelo contrário. Menos. Isso é mais uma mensagem para as novas gerações brincarem com as regras reais do jogo, truques vendidos para prejudicá-los. Antônio, sempre um prazer tê-lo aqui. Senhores, eu vou... Deixar o link da comunidade. Antônio e eu vamos dar uma surpresinha para vocês lá dentro.
Um forte abraço e até o próximo programa da Fábrica. Vamos nessa!